Alô, meu querido irmão, seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical, formato online da Escola Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no campo de Nossa Senhora da Glória. Eu me chamo Eliel, se você como evangelista, está aqui comigo o professor e presbítero Israel. Pai do Senhor, irmão Israel. Pai do Senhor, evangelista. Meu amigo, seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no meio de um trimestre da Escola Dominical, cujo tema é Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Especialmente nessa aula de hoje, nós estaremos estudando sobre o tema Ministério de Profeta, é a lição de número 7 desse trimestre da Escola Bíblica Dominical. Uma lição com um tema muito importante, nós vamos estar aprendendo daqui a pouquinho, ver quais são os objetivos de cada tópico, para que nós possamos estar transmitindo o conhecimento da Palavra de Deus, que é um conhecimento que transforma, é um conhecimento que liberta, é um conhecimento que edifica, é um conhecimento que abençoa. Se você já é inscrito no canal, eu vou pedir que você deixe o seu like aí, deixe a sua curtida. O dislike não precisa não, mas o seu like eu gostaria que você deixasse aí, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, porque todas as vezes que nós lançarmos uma aula da Escola Bíblica Dominical, todas as terças-feiras, ou qualquer outro material que for lançado dentro do canal da Escola Bíblica Dominical e da IA de Glória, você vai receber uma notificação, que você vai poder estar acompanhando todas as novidades que nós estaremos lançando aqui no canal da nossa igreja. Então, seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical. Como nós dissemos aqui agora há pouco, o tema da nossa lição é o Ministério de Profeta. E o texto-áureo da nossa lição está baseado em 1 Coríntios, capítulo número 12, versículo de número 28. E diz assim a palavra de Deus: E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, e depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de língua. 1 Coríntios, capítulo número 12, e o versículo de número 28. A verdade prática da lição: o ministério de profeta é fundamental para a Igreja de Cristo nos dias atuais. Vou repetir, nós costumamos dizer que a verdade prática é um resumo da lição. O ministério de profeta é fundamental para a Igreja de Cristo nos dias atuais. A leitura bíblica em classe está baseada em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27 ao 29, e Efésios, capítulo número 4, versículo de número 11, até o versículo de número 13. Por favor, presbítero Israel, nos traga a leitura do texto da leitura bíblica em classe. A paz do Senhor, povo de Deus, é uma honra e uma alegria estar nesse momento aqui junto com você, estar nos assistindo, para estarmos aqui anunciando a palavra do Senhor. Então vamos fazer a leitura bíblica em classe, que está em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículos de 27 a 29, e em Efésios, capítulo 4, versículos de 11 a 13. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de língua. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Amém. Perfeito, muito obrigado, presbítero Israel. Nós temos 3 objetivos ao final dessa lição. Isso significa que se ao final dessa lição você estiver com clareza nesses 3 objetivos, nós já vamos ter cumprido o nosso compromisso, o nosso objetivo. Primeiro, descrever a função do profeta no Antigo Testamento. Quem que era o profeta no Antigo Testamento? Como é que era a postura do profeta no Antigo Testamento? O que é que a gente enxerga da Bíblia que acontecia em relação ao ministério profético no Antigo Testamento? Segundo, explicar
o ofício do profeta no Novo Testamento. Então, primeiro, vamos entender a função no Antigo Testamento. Segundo, vamos também entender o ofício no Novo Testamento. E terceiro, vamos esclarecer sobre o verdadeiro e o falso profeta. Nós vamos aprender a diferenciar entre o verdadeiro profeta e o falso profeta, uma vez que as Escrituras já há muitos anos atrás nos alertam, e nos últimos dias nós teremos que tomar muito cuidado com os falsos profetas. O próprio Jesus, ele disse isso enquanto esteve aqui na face da terra. Então, o ministério de profeta, ele é muito importante para a igreja nos dias atuais. Existe uma necessidade muito grande. A nossa igreja, Assembleia de Deus, ela reza na página de número 94 da sua declaração de fé acerca do dom de profecia. Como que a igreja encara o dom de profecia, que é na prática o ofício, né, do profeta ou do ministério profético. Eu vou fazer leitura dessa declaração de fé, você acompanhe o que a nossa igreja afirma a sua crença em relação ao dom de profecia e, consequentemente, ao ministério profético. Dom de profecia. O dom de profecia é diferente da profecia anunciada pelos profetas no Antigo Testamento. A revelação canônica, ela se encerrou, mas Deus continua a falar por meio da Bíblia. O Senhor proveu outros recursos por meio dos quais se comunica com os seres humanos, dentre eles o dom de profecia, como manifestação momentânea do Espírito Santo na vida de qualquer crente batizado no Espírito Santo. O seu objetivo é a edificação, exaltação e consolação. 1 Coríntios, capítulo número 14, versículo de número 29. Por meio desse dom, o Senhor continua comunicando-se com os seus servos e servas de forma individual, mas a profecia decorrente do dom não serve de fonte de autoridade como a dos profetas e dos apóstolos bíblicos, pois é possível alguém ampliar a mensagem sem autorização do Espírito Santo, sendo inclusive passível de julgamento. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29, fala em 2 ou 3 profetas e os outros julguem. O espírito dos profetas é sujeito ao profeta. 1 Coríntios, capítulo número 14, versículo de número 32. Então, a nossa igreja, ela crê na atualidade do dom de profecia, ela crê também no ofício do ministério profético em um Novo Testamento e também na atualidade da igreja do Senhor. Nós vamos estar destrinçando isso no decorrer da lição, porém ela faz um alerta. Nenhuma profecia decorrente do dom de profecia tem a autoridade, né, das profecias que os profetas do Antigo Testamento e bem como do Novo Testamento nos conferem, porque nós sabemos que a nossa única fonte de autoridade suprema é a principal profecia é a Bíblia, a qual já está revelada para nós. No entanto, não desconsideramos o fato que o Senhor, para situações momentâneas específicas, usa os seus servos com o dom espiritual do dom de profecia. Então, presbítero Israel, logo no primeiro tópico da lição, o comentarista ele traz um desenho do conceito do que é ser um profeta. Eu queria perguntar para o senhor, o que é ser um profeta dentro da visão, obviamente, da ótica do Antigo Testamento ainda? Graças a Deus por estar aqui. E para responder essa pergunta, eu começo a falar sobre a história, né, do profeta, ou de como que começou, e percebemos que Deus, ele nunca deixou o seu povo na terra sem um representante, sem aquele que fala em nome dele. Então nós podemos ver que desde lá do Antigo Testamento, desde o início de tudo, depois que o homem pecou, a gente percebe que quando ele já estava lá no jardim do Éden, o Senhor ele vinha, falava com o homem todos os dias, né, à tardezinha, como está lá no livro de Gênesis. E a gente pode perceber que depois que o homem saiu do jardim, depois do pecado, Deus ele continuou falando com o seu povo. A exemplo disso, no tempo de Moisés, podemos ver que Deus ele falava com Moisés face a face. Podemos ver que Moisés foi como
o maior dos profetas, por esse motivo de Deus falar com ele, revelar as coisas a ele assim, né, frente a frente. Já os outros profetas, Deus usava ou revelava através de visões e sonhos. E então, por aí nós podemos entender, e segundo a lição podemos ver que o profeta, ele é um embaixador, ele é um representante de Deus na terra, tão importante assim como o sacerdote, ele é para representar o povo, né, a Deus. Então, o profeta, ele é um representante de Deus. Então, ele é um embaixador, ele é um porta-voz, é aquela pessoa incumbida de falar em nome do Senhor. Então, para isso que o Senhor, ele colocou o profeta na terra, para ser o seu representante. Perfeito. Nós temos alguns exemplos de profetas do Antigo Testamento, foram profetas assim, muito conhecidos, né? Até pelas histórias bíblicas que a gente enxerga na vida de cada um. O exemplo do profeta Samuel, né? Que foi o último dos juízes, ele reúne o ministério de profeta, de juiz também, de sacerdote também. Então Samuel era um muito completo, né? Depois vem Elias, depois vem Eliseu, na mulher profetiza Uz. Então nós percebemos que o ministério profético do Antigo Testamento não era apenas masculino, né? Era indistinto de gênero. Então tinha mulher também que era profetisa, assim como nós temos nos dias atuais, mulheres que têm o dom de profecia também. Isaías, Jeremias, Daniel, foram vários profetas no Antigo Testamento. Qual que era o ofício do profeta? O profeta, o ofício dele era receber a mensagem divina e transmitir a mensagem divina como embaixador de Deus diante do povo. Ele recebia uma revelação, desvendava o oculto, segundo o comentarista da lição, anunciava juízos, emitia conselhos, advertências divinas. Então nós vamos ver várias vezes no Antigo Testamento profetas serem consultados por reis, né? Antes de tomar qualquer decisão importante no reino, porque também era uma função do profeta de trazer a vontade de Deus para o reino e de emitir um determinado conselho, obviamente em forma de profecia, dada pelo próprio Deus. É tanto que nós vamos ver, sempre no Antigo Testamento, os profetas, eles iniciarem o seu enunciado da sua profecia com a expressão: veio a minha palavra do Senhor, como Jeremias usou muito, Isaías usou muito, ou a expressão assim diz o Senhor, né? Que é uma expressão que era muito usada no final da frase. O profeta dava a profecia e no final colocava assim diz o Senhor, ou também no começo de profecias que o profeta fosse profetizar. Nós observamos que, o comentarista deixou claro aqui, quando aconteceu a separação dos dois reinos, né, Israel e Judá, houve uma perseguição muito forte aos profetas do Senhor. Por que houve essa perseguição? Porque a profecia ela era muito confrontosa. Ela confrontava diretamente, o comentarista colocou aqui, citou, a prepotência da nobreza, a dissimulação dos sacerdotes e a injustiça social. Então, o profeta ele tem muito dessa função, né? Acho que o termo não é bater de frente, porque eu pensei aqui agora, mas não é isso, mas é realmente de confrontar com base no enunciado do Senhor, na vontade do Senhor, naquilo que Deus quer para o povo, quando alguma coisa está fora do eixo, fora do comum. Obviamente que nos dias atuais isso não é diferente, isso acontece também através do dom de profecia, não especificamente do ministério, como acontecia no movimento do profetismo. E eu aproveito aqui para introduzir o próximo subtópico da lição, que pediria que o senhor nos explicasse aqui. Existiu um movimento chamado profetismo em Israel, no meio do povo de Deus, e eu queria lhe pedir, presbítero Israel, para nos dizer o que foi esse movimento e para que ele servia. Então, como percebemos a definição de profeta, sabemos que depois dessa divisão do reino do sul e reino do norte, existiram alguns problemas, como você já citou aqui, alguns problemas sociais, a idolatria e outras coisas.
que o objetivo do profeta, de Deus colocar o profeta na terra, é exatamente para isso, para combater a idolatria, para informar aquilo que realmente está acontecendo de errado. Então, esse movimento, o profetismo, foi um movimento que surgiu no século 8 a.C., com o objetivo de restaurar a nação de Israel, não só de Israel, como também outras nações, porque a gente vê que outras nações, o profeta ele era indicado, a pessoa certa para também falar a respeito de coisas erradas, de pecado. Então nós podemos ver aqui que o objetivo desse movimento foi restaurar o monoteísmo, ou a adoração ao Deus verdadeiro, ao Deus dos céus, porque já existia a idolatria, né, lá, e combater a idolatria, denunciar as injustiças sociais, proclamar o dia do Senhor e reavivar a esperança messiânica. Como podemos observar, o profeta, ele está na terra, e lá desde o Antigo Testamento, que o Senhor, ele já apontava, ensinando para o povo, que o povo precisava enxergar e ver o que ainda viria, que o Messias, aquele Filho de Deus, o profeta por excelência, o sacerdote por excelência, o juiz por excelência, aquele que poderia fazer a obra crescer na terra. Então podemos ver que esse movimento ele surgiu principalmente no Reino do Norte, com esse objetivo de restaurar aquela nação, para que o povo viesse a acreditar em Jesus, que ainda viria, porque podemos ver muitos profetas, como o profeta Isaías, que muito profetizou a respeito da vida de Jesus. Então, essa era a postura, a responsabilidade, o ofício de um profeta no Antigo Testamento. Agora nós passamos aqui para o tópico de número 2 da nossa lição. O tópico número 2 da nossa lição vai nos trazer a postura do profeta no Novo Testamento. Qual que é a condição do profeta no Novo Testamento? Existe profeta no Novo Testamento? Sim. Não, de repente, nos moldes do ministério profético, como tinha no movimento do profetismo que se iniciou lá em Israel. Mas existe, sim, esse ofício através do uso do dom de profecia que é concedido pelo Senhor. Então, nós vamos ver no Novo Testamento a importância também do profeta dentro desse contexto da igreja primitiva. O profeta é identificado 3 vezes na Epístola aos Efésios como alguém que acompanhava os apóstolos. Capítulo 2, versículo número 20 da carta aos Efésios, a Bíblia diz, vou ler o 19 e o 20. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então você veja que não apenas os apóstolos, nós estamos na lição anterior, mas também os profetas são linkados com posição de muita importância na constituição da igreja primitiva. A Bíblia afirma que os concidadãos dos santos da família de Deus estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Aqui, a Bíblia denota a importância do ministério de profeta na liderança da igreja do primeiro século. Ora, nós somos uma extensão da igreja do primeiro século, né? A igreja começou lá atrás, né? Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, né? Os discípulos dando sequência à obra que Jesus ele começou, e essa obra se estendeu por todo o mundo e nos alcançou. Então, nós continuamos sendo uma extensão dessa grande obra. Então, nós observamos que o profeta ele tem uma posição, sim, de destaque, não é à toa que na galeria de Efésios 4:11 ocupa lá a segunda posição dos dons ministeriais. Agora, qual é o ofício? O que é que esse profeta ele tem que fazer? Esse profeta é responsável por adivinhar? Esse profeta ele é responsável por prever o futuro? É assim que a Bíblia ensina, presbítero de Israel? Não. O objetivo do profeta no Novo Testamento, o ofício, nós podemos ver que o profeta ele tem o ofício
não de prever o futuro, não de adivinhar o presente e nem de ficar fora de si. Coisas que a gente vê hoje nos dias atuais, pessoas que se descontrolam, às vezes quando vão entregar uma profecia, ou achar que porque recebe o poder de Deus, pode ficar fora de si, achar que deve fazer essas coisas que o Senhor ele não quer, porque o profeta ele deve sim cumprir o objetivo do chamado ao qual o Senhor o chamou. Então, nós podemos ver que o profeta ele é para consolar, ele é para exortar e ele é para edificar a igreja. Então, para isso que o profeta, mesmo lá no Antigo Testamento, e essa função, esse ofício se completa no Novo Testamento. Sabemos que hoje existem os profetas verdadeiros, sim, nós ainda vamos falar dos profetas verdadeiros, dos profetas falsos, mas no nosso meio existem os profetas verdadeiros, sim. Deus nunca ficou sem falar com o seu povo, e é de fundamental a importância que existam os profetas no meio do povo de Deus, para que o seu povo ele não fique sem comunicação, não fique sem entendimento da palavra, e ele não fique sem o alerta de Deus, para que o seu povo ele continue cada dia adorando ao Senhor e vivendo de acordo com a sua vontade e a sua palavra. Vemos também que a Bíblia ela é a maior profecia, está na Bíblia, mas existe a Bíblia e existe os profetas, que são os porta-vozes de Deus, aqueles que Deus escolheu para fazer essa obra na terra. Então nós podemos ver aqui, para confirmar aquilo que eu estou falando, que o autor escreveu aqui a revista, ele fala que o ofício consiste em proclamar e interpretar a palavra de Deus por vocação divina, com vista e admoestação, exortação, ânimo, consolação e edificação. Está em Atos, no capítulo 3, versículo de 12 a 26, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3. O comentarista ele vai dizer aqui uma coisa interessante. Ele vai dizer assim, era dever do profeta, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, desmascarar o pecado. Olha que coisa interessante aqui. Desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir do juízo vindouro e combater o mundanismo e a frieza espiritual entre o povo de Deus. Sempre que existir a influência do mundanismo na igreja e, por consequência, o esfriamento espiritual, é dever daqueles que estão na presença de Deus, que são utilizados através do dom de profecia, se colocarem na presença do Senhor, para que o Senhor possa utilizar para advertir a igreja do Senhor e a igreja entrar novamente pelo caminho da restauração espiritual e também do avivamento espiritual. Por causa da mensagem, disse o comentarista da lição, de justiça, que o profeta apresenta em tempo de apostasia e confusão espiritual, inclusive na igreja, não há outro jeito. Ele fatalmente será rejeitado e perseguido por muitos. Não tem como, isso a gente enxerga tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Aquele que profetiza e fala em nome de Deus, quando ele traz uma mensagem de exortação, de correção, uma mensagem vamos usar uma linguagem bem nordestina, para alinhar os prumos da igreja, né? Ele fatalmente vai ser rejeitado por alguns, porque tem muita gente que não recebe a profecia, que não recebe a palavra. Não é porque não vem de Deus, não é porque o profeta não teve coragem de passar, não. Veio de Deus, ele teve coragem de passar, mas o coração, às vezes, é muito duro e não recebe a repreensão do Senhor. E aí nós observamos a palavra de Deus, precisamos entender e receber com mansidão a palavra do Senhor, seja de edificação, ou consolação, ou também seja de exortação. Existe um objetivo do dom ministerial de profeta. Qual que é o objetivo? O profeta é chamado por Deus para levar a igreja de Cristo a uma plena maturidade cristã, pois como um organismo vivo, a igreja, o corpo de Cristo, deve desenvolver-se para a edificação em amor. Então, assim como todos os outros dons,
O Senhor, ele deu o dom de profecia à igreja com vistas a tornar a sua igreja mais madura, para que a igreja desenvolvesse uma maturidade cristã, como diz o texto da palavra de Deus em Efésios capítulo 4, versículo de número 12 e 13, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, o objetivo é trazer a igreja do Senhor a um nível de maturidade espiritual elevado, para que a igreja entenda a voz do Senhor, para que a igreja acolha a palavra do profeta, quando o Senhor verdadeiramente se utilizar do profeta. Óbvio, tudo isso é quando Deus realmente se utilizar do profeta. Aí eu pergunto, presbítero Israel, e quando não é Deus? Como é que nós vamos fazer? Como é que nós conhecemos quando não é Deus? Qual é a característica principal de um verdadeiro profeta e como nós percebemos um falso profeta? Tudo isso nós vamos ver agora no tópico número 3 da lição, discernindo o verdadeiro profeta do falso. E aí eu queria pedir aqui ao presbítero Israel qual é a primeira, as duas, né, que são citadas aqui pela lição, quais são as duas características de um verdadeiro profeta do Senhor. Então, podemos perceber essas duas características de um profeta de Deus ou de um verdadeiro profeta, que é a simplicidade e o amor. Então, a simplicidade de quê? De ouvir Deus, a simplicidade de esperar o tempo de Deus, a simplicidade de estar à disposição de Deus, daquilo que Deus quer falar. Então, ele precisa esperar em Deus, ele precisa ter certeza que Deus revelou, que Deus mostrou, e precisa ter o amor. Porque se o profeta, que ele é arrogante, que arrogante é aquele que não espera, aquele que não fala em nome de Deus, aquele que quer fazer as coisas pela sua própria vontade, com o seu próprio interesse, então aí se percebe que esse profeta, ele não é um verdadeiro profeta. Então, para ser verdadeiro profeta, o verdadeiro profeta precisa ser simples e precisa também ter amor, para que não venha fazer coisas absurdas, porque muitos às vezes fazem coisas pela sua própria vontade, pelo seu próprio querer, com as más intenções muitas das vezes. E não é isso. O verdadeiro profeta, ele é um canal, é um vaso de Deus na terra. Perfeito. A gente já conheceu aqui o verdadeiro, né? Simples, aguarda no Senhor, só transmite uma mensagem de acordo com a vontade de Deus e transmite com um sentimento baseado no amor, né? Porque qualquer um que faça a obra de Deus, qualquer coisa na obra sem ter a base do amor, não tem proveito nem edificação nenhuma. Agora, como nós conhecemos o falso? O verdadeiro a gente já identificou. O próprio Jesus demonstrou tudo isso como o maior de todos os profetas que já pensaram sobre a face da terra, né? E como é que nós identificamos o falso? Aí o comentário da lição nos trouxe algumas pistas. Ele disse, já o falso profeta, ele só pensa em si. Ou seja, para ele, se ele estiver bem, o resto não tem nenhuma importância. Em seu status e benefícios, profetiza objetivando a autopromoção. Ele mente, ilude, engana. Lembremos-nos de Ananias, o profeta mentiroso que enfrentou Jeremias. Está escrito em Jeremias 28, nos versículos 10 até o versículo número 12. O profeta Ananias, ele enfrentou Jeremias. Jeremias tinha uma palavra da parte de Deus, que era uma palavra de juízo. Ele levou uma outra palavra ao povo, por isso Jeremias o condenou e o Senhor retirou a vida daquele profeta. Mas ele estava tomado de um desejo de autopromoção, de um desejo de engano, de um desejo de ilusão, uma palavra motivada pela mentira, e nós sabemos que o pai da mentira é o diabo. Então, aquele que tem o dom de profecia precisa tomar cuidado para transmitir a mensagem que verdadeiramente venha do Senhor. Jesus, ele aconselhou aos seus discípulos em Lucas, né? E também em Mateus, Mateus capítulo 7, versículo número 15, também o versículo número 20, Jesus disse assim,
acautelai-vos dos falsos profetas, que virão até vós, entrarão no meio de vós, com peles de cordeiro, quando que no seu interior são lobos devoradores. Jesus alertou a igreja sobre isso. Jesus nos alertou sobre isso. E nesse alerta nós temos a segurança de que isso realmente acontece. Então nós precisamos estar atentos, porque existem sinais também dos falsos profetas. E aí o próximo Apocalipse vai tratar. Como é que nós conhecemos o falso profeta? Através dos seus frutos. Através dos frutos nós vamos conseguir conhecer o falso profeta. Logo você conhecerá de onde procede a árvore, ou seja, o profeta. Quando você percebe o fruto, você vai perceber de onde é que está vindo aquela mensagem. Lembre-se de que não devemos diferenciar o verdadeiro profeta do falso pela performance ou pelo espetáculo, mas pelos frutos que produzem. Porque nós estamos cheios de muita gente que tem uma performance boa em cima dos nossos púlpitos, né? Que fala de uma maneira muito encantadora, muito eloquente, e isso, por muitas vezes, engana a muitos. Mas quando você vai analisar o fruto, seja da profecia, e até mesmo do próprio profeta, que a gente tem que analisar também a vida daqueles que estão nos nossos púlpitos, daqueles aos quais se dizem porta-voz, né? Não como julgamento, mas como uma análise verdadeira para a gente entender os frutos práticos da vida daquele que está também profetizando. Mas a profecia, sim, aí essa nós julgamos, essa nós não apenas observamos, essa nós julgamos, é dever nosso julgar a profecia. Tanto que o apóstolo Paulo ele disse: falem 1, 2 ou 3 profetas e os demais julguem. É dever nosso. Então nós não podemos julgar um verdadeiro, diferenciar, melhor dizendo, tá? Um verdadeiro profeta de um falso pela performance, porque por performance tem muita gente boa, aparentemente muito eloquente, com um discurso muito bonito, mas só travestido de uma capa de belezura, quando o conteúdo, na verdade, diz a palavra de Deus, não é um conteúdo de ovelha, é um conteúdo de lobo, não é de cordeiro, é de um lobo voraz. Então, eu queria pedir ao presbítero Israel, nós estamos chegando praticamente no final dessa lição, queria pedir para Israel que o senhor trouxesse esse último subtópico aí, do tópico 3.3, é um adendo, né, ao que a gente já tratou aqui, e fizesse suas considerações finais, para que a gente possa estar encerrando essa escola bíblica dominical. Ainda falando sobre o falso profeta, nós podemos perceber, achei muito interessante, que no Antigo Testamento, para se perceber se o falso profeta, o verdadeiro profeta, ou fazer essa diferença entre os dois, era necessário se analisar o cumprimento da profecia. Então, o profeta que falava e se cumpria era um verdadeiro profeta. Era Deus que tinha usado. Mas se essa profecia não se cumpria, ele não era um verdadeiro profeta. Então, nós podemos ver no Novo Testamento também, esse ainda pode ser um pré-requisito onde se deve ser analisado isso aí. E outras coisas que podemos também destacar, ou características do falso profeta, é ele ser arrogante, ele ser iníquo, ele falar com eloquência, é ele querer, na realidade, ganhar as pessoas com a sua fala, com o seu discurso, porque na realidade ele se acha, muitas das vezes, como aquele que está acima, né, dos demais irmãos, e a gente vê que Jesus nunca aceitou isso e não apoia esse tipo de comportamento de nenhum servo dele. Então, o servo dele deve seguir as suas pisaduras, deve ser como ele, o maior profeta, Jesus Cristo, o próprio Deus, mas ele sempre demonstrou a humildade e demonstrou o amor. Então, que a igreja do Senhor ela não seja enganada, que a igreja do Senhor ela possa perceber, ela possa ter esse cuidado, ela ter essa consciência de não acreditar em tudo que se ouve, em pessoas que muitas das vezes não têm o chamado de Deus, não foram chamadas por Deus, Deus não mandou, que hoje nós ouvimos muitas pessoas usarem o nome de Deus, e para isso, tanto às vezes usa a fala, como às vezes usa coisas
com o que não tem nada a ver, objeto e outras coisas para enganar, porque realmente o falso profeta, o prazer dele é enganar as pessoas, é trazer as pessoas para acreditarem na sua mensagem, porque ele tem objetivos, muitas das vezes financeiros, muitas das vezes para se apresentar, muitas das vezes para querer as coisas a qualquer custo, posição, mas que o Senhor guarde a sua igreja desses falsos profetas, desses lobos devoradores. Então, que o Senhor, ele continue abençoando esta obra, porque é uma obra necessária na sua casa, o profeta verdadeiro, o representante de Deus na terra, o porta-voz de Deus na terra, o embaixador de Deus na terra. Então é necessário que a igreja tenha esses canais, pessoas usadas por Deus para fazer a sua obra. Muito obrigado por esse momento, que Deus continue te abençoando para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém. Presbítero Israel, muito obrigado por esta conclusão maravilhosa. Eu quero só finalizar com um adendo do comentarista da lição. Ele disse: não tenha medo dos falsos profetas e não se deixe ser conduzido por eles. Ainda tem muitos homens de Deus na face da terra, homens que foram chamados, que sofrem as aflições do ministério, mas não deixam de falar a verdade, permanecem na verdade do Senhor e conduzem a igreja do Senhor com muita sabedoria e prudência. E existem muitos verdadeiros profetas também que falam a vontade de Deus para o povo. A esses nós devemos ouvir, sempre depois de analisada e julgada a profecia. Meu amigo, meu irmão, muito obrigado pela sua presença na nossa escola bíblica dominical. Nós nos sentimos felizes. Deus te abençoe. Na próxima semana nós teremos mais uma aula. Esperamos ver você aqui conosco. Fica na paz. Amém. Deus abençoe.